Olá, seja bem-vindo a mais um Evidência. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e também coordenador do curso Formação em Saúde Baseada em Evidência comigo mesmo. Tem aqui hoje, cara, o Breno é um irmão, é um amigo que eu tenho para a vida. A gente tem uma história longa junto, conheço o Breno desde a época de faculdade, já jogamos muita bola junto, já fui muito ao estádio junto, fizemos muita farra junto. Foi meu parceiro ali, me abriu as portas do consultório dele durante muito tempo, então eu tenho um carinho, um respeito, não só por ele, mas pela família, tanto o núcleo familiar inicial do Tomás e toda a família, quanto o Camila e as meninas, então ele sabe o carinho que eu tenho por ele, e respeito, não só pela pessoa, mas também pelo profissional que ele é, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aqui hoje. Brenão, obrigado por você ter topado essa live, vai ser muito legal, não tem dúvida nenhuma. Bom demais. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né, bicho? Estamos juntos desde sempre, né? Desde a faculdade lá no salão, aí depois residência e a vida inteira, né, bicho? Então, não é nada, já tem uns bons aninhos, né, bicho? Nós vamos fazer 20 anos de formado. E assim, para quem não sabe, uma das grandes escolhas que eu fiz na vida foi por causa do Breno. Eu acabei indo para a residência lá no Felício Roxo, muito por influência do Breno. O Breno já estava lá. E isso foi muito importante, aí foi pivotal na minha vida. Não tem dúvida que eu fiz a boa escolha. Eu lembro de você perguntando. Eu já estava lá, eu lembro de você perguntando. Eu tinha passado em 3 ou 4 residências, mas e lá não era a minha primeira opção. Eu fui muito por sua causa. Não, foi muito bom. Que bom, bom saber. Bom saber. Brenão, antes da gente começar, eu tô vendo Camilinha aí, ó. Beijo, Camila. Muito tempo que eu não te vejo. Brenão, eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Contasse um pouquinho do seu background, de onde você vem e o que você faz hoje. Sim. Bom, gente, Breno, então, eu sou frango de granja aqui de Belo Horizonte, nascido, criado em Belo Horizonte. Fiz faculdade de medicina aqui na UFMG, contemporâneo, então, do Neto, né? Logo depois da faculdade, entrei para a especialização de clínica médica no Felício Roxo, e aí fiz a especialização, os 2 anos de especialização, prova de título, e fui convidado para entrar para a equipe lá do Felício Roxo, da equipe de medicina interna lá, de clínica médica. E que é um exemplo para nós, né, Neto? Do ponto de vista de clínica, a equipe de clínica médica do Felício Roxo é uma referência, para mim sempre vai ser. Tanto é que o modelo que eu carrego na minha equipe hoje, no Mater Dei, é o mesmo modelo de trabalhar, é o que eu acredito, né, e que eu tive o prazer de trabalhar. E eu fiquei lá no Roxo durante 13 para 14 anos, né, muito plantão em terapia intensiva, principalmente, junto com o Neto, junto com o Andrezão, contemporâneo nosso também, com a turma toda, né, das antigas lá do Roxo, do CTI, que eu achava que eu ia ficar, bicho, o resto da minha vida. Você lembra eu falando isso, né? Eu vou ser aquele plantonista de 80 anos, lá chato, morrenhento, eu gostava demais, sempre gostei, né, de urgência, e a vida foi mudando, e isso é muito interessante, porque a gente não consegue prever, né, Neto? A gente acha que é impossível você saber onde você vai estar daqui a 5 anos. Então, a galera fica muito ansiosa com o futuro. Então, bicho, literalmente, deixa a vida te levar, vai aproveitando as oportunidades, né? E aí eu fiquei no Roxo até 2014, quando eu fui convidado para montar uma equipe de clínica médica no Mater Dei. Aí no Mater Dei da Contorno, que é assim, 2 quarteirões do Roxo, né? E aí foi uma decisão muito difícil, mas acertada no meu ponto de vista. Eu acho, não me arrependo de jeito nenhum, não menosprezando o Roxo, muito pelo contrário. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Renatinho, pelo Zé principalmente, mas aí fui com um voo mais alto um pouquinho para montar uma equipe de clínica no Mater Dei da Contorno, que estava sendo inaugurado. E aí a gente passou os perrengues no hospital que está abrindo, né? E você vai viver isso agora. É uma novidade, assim, e é uma coisa, é difícil. Porque a gente sai, por exemplo, do próprio Roxo, que é um corpo clínico fechado, todo mundo se conhece fácil, e aí eu vou para o Mater Dei, é um corpo clínico aberto, muito mais gente. Então, assim, até a coisa fluir, né, bicho, demorou. Mas, graças a Deus, a equipe cresceu. Hoje nós somos 32 clínicos atendendo lá no Mater Dei da Contorno, no Mater Dei de Betim Contagem, né? E olhando paciente internado, que é o que eu sempre fiz, é o que eu mais gosto de fazer. Está na linha de frente com o paciente que está internado mesmo, e consultório, né, que você ficou comigo lá esse tempão todo, junto comigo no consultório. Basicamente é isso. E do ponto de vista associativo, eu sou diretor da Sociedade Clínica Médica
aqui regional nossa, e da Academia Brasileira de Medicina Hospitalar, que é isso que é o que eu mais gosto de fazer, olhar paciente internado, estar ali na beira do leito, ajudando os pacientes e a família, né? Basicamente isso, atleticano, casado com a Camila, pai da Bebela e da Malu, que é a coisa mais importante, né? A gente não costuma falar isso, mas é a coisa... E a gente tem que... É o que eu prezo, você sabe disso, né? Essa questão da família, a família por perto, ela que vai dar sustentabilidade para a gente trabalhar bem, né, bicho? Cuidar dos outros melhor, né? E Breno, você é um cara que eu me espelho muito nessa coisa de valorizar a essência. Você sempre foi um cara que... Eu lembro que desde cedo você falava assim, eu quero ser clínico, eu quero cuidar de gente. E eu lembro que eu tive um momento, né? Eu sou o cara que há muitos anos estudo medicina baseada em evidência, eu tive aquele período de ficar completamente obcecado por ensaio clínico randomizado e tal, não sei o quê. E o Breno falando assim, para com isso. Eu lembro. Para com isso, cuida de gente. E ele, de uma certa maneira, ele tinha razão. Por quê? Porque isso é meio, isso não é fim. Né? E hoje isso para mim é muito claro. É óbvio que isso é importante, é óbvio que isso me ajuda no fim. Mas isso é meio, isso não pode jamais ser o fim. E tudo começa olhando para a família, olhando para dentro de casa, olhando para a própria saúde, olhando para o lazer, olhando para uma série de premissas que o médico às vezes esquece. Eu vou até mais além, o profissional da saúde esquece. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, até porque você tem cada vez mais, você não comentou, mas você também tem um braço agora educacional dentro da universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que eu sempre gostei, né, Neto? Na verdade, assim, dar aula, sempre gostei. Você lembra no hospital dando aula de atendimento de parada cardíaca? Sempre gostei. E aí, em 2017, esse lado aí, 2017, o PJ, Paulo Miranda, endocrinologista, era o coordenador do curso de medicina do UNE, e aí ele me chamou. Aí virou para mim, ô Cabeção, o negócio é o seguinte, velho, eu vou pôr você na clínica lá, na semiologia, que eu sei que você gosta, mas eu tava querendo alguma coisa diferente e tal. Eu falei, bicho, vamos montar uma matéria de gestão em saúde para levar para os acadêmicos coisas que a gente não teve na nossa formação. Né? Então, ele falou, será que rola, bicho? Eu garanto que rola. Paga para ver aí que você vai ver que vai ser bacana. E aí, em 2017, eu entrei no UNE dando aula de semiologia, voltando para a escola, que é uma revigorada muito importante, a gente conviver com a gente mais nova, esse tempo todo, te coloca para frente. E aí começamos essa matéria, bicho. Aí eu devo demais ao PJ por isso, que a gente começou a matéria de gestão lá, em 2017, foram 3 anos que eu falava, o que eu falo, né? Falava de segurança do paciente, autocuidado, então ensinava para os meninos educação financeira, velho. Educação financeira, questão alimentar, de se cuidar, na verdade, né? Para não virar um doente cuidando do outro. E isso eu lembro que tem uma aluna minha que fala, Breno, você me falou aquilo, aí eu comecei a comer direito, comecei a fazer atividade física, que eu me imaginei doente cuidando do outro. Então, assim, esse negócio da educação é que é muito legal, né, senhor? Porque você consegue, às vezes, tocar a pessoa ali e trazer um benefício para 1, 2, 3, e agora online aumenta muito, né, esse braço. O fato é que essa matéria minha, senhor, no primeiro período, eu falava com os meninos que não empolga não, que você nunca vai saber a matéria toda. Nunca. Não adianta. Você pode tirar 10 na prova, mas você nunca vai saber a matéria toda. E frisava isso, bicho. A vida não é só medicina. Isso eu falo, toda aula minha eu falo isso. Falava para os meninos. Isso no primeiro período, eles entrando todo empolgado, e que a vida não é só medicina. E aí a galera dava aquela... Mas uma disciplina, aí falava a relação médica e indústria farmacêutica, marketing e saúde, entendeu? Assim, são temas que a gente não vê e que no dia a dia a gente percebe que é extremamente importante. E foi aí. Aí, no final do ano passado, houve uma mudança curricular no UNE para melhor, não tem dúvida, um currículo integrado, com muito mais prática e tudo, e a minha disciplina ela dissolveu no curso, entendeu? Foi quando eu comecei a pensar nisso, nessa questão de cuidar de carreira, esse trem todo, de dar dicas para o pessoal mais novo, ou para os colegas que estão meio perdidos, tentar ajudar de alguma forma. Então é isso, basicamente é isso. O autocuidado, bicho, você tem que estar bem para você cuidar do outro. Senão, isso o Savassi falava isso. Você conhece muito bem, nosso professor, um dos nossos mestres, né? Para você não ser um doente cuidando do outro. Brenda, há 2 semanas atrás eu estava atendendo um paciente
tô atendendo e tal, não sei o quê. Aí lá pelas tantas ele me vira e fala assim, mas você conhece o professor Savassi? Eu falei, como? Como não conheço o professor Savassi e tal? É porque ele é meu pai. Eu falei, nossa senhora. Agora a responsabilidade subiu mais ainda. Dobrou. Deus. Mas, para quem não conhece, o Breno é um cara extremamente autêntico. E você está falando, por exemplo, da questão da alimentação. E eu lembro que em 2014, eu lá, sobrepeso, diabético e tal, me enveredei para o lado da low carb. E assim como aconteceu com a saúde baseada em evidência, aquela coisa meio neurotizada, né? Só existe isso. Mas eu lembro de uma vez você falando assim, primeiro que você me deu aquela sapotada, né? Para desse troço, tá, não sei o quê. De repente você virou uns 6 meses depois. Aqui, eu te respeito por uma coisa. Você está fazendo exatamente aquilo que você prega. E você sempre defendeu isso, né? Sim. Não adianta você ficar falando e não faz. E é a sua vida, né, Brenão? É um negócio que você tenta passar. Faço o que eu digo e faço o que eu faço também, né? Então, na é verdade... o talk, né? Porque senão, bicho, eu acho que assim... tem muita gente que critica isso, que fala que não precisa e tal, bicho, mas não tem jeito. Se você não está fazendo aquilo que você está oferecendo para outra pessoa, não justifica, né? Então eu sempre prezei isso mesmo. Quando eu falo para se cuidar da atividade física, eu tento fazer comigo, eu faço comigo também, que é o que eu acredito, né? E é estranho porque eu sei que é intenso demais também. Eu lembro, a gente tinha os casos lá, né? Parecia... Você sempre com os artigos na mão, artigo de ontem. Eu falei, ô Neto, calma. Eu não li nem aquele de anteontem, você já está lendo artigo, calma. E minha pilha de artigo não lido, só crescendo, eu sumindo atrás da pilha e tal. Eu não sei quem me falou uma vez aqui, faz o seguinte, senhor, ninguém está vendo, não começa de novo. Joga essa pilha toda fora e começa agora. Foi uma das coisas que eu fiz. Esse negócio, e assim, isso é uma das coisas interessantes, senhor, da importância que eu acho do trabalho em equipe, de você se complementar, entendeu? Então, isso a gente sempre trabalhou muito junto dentro do hospital. Eu dei plantão com o Tonça, bicho, com o Eduardo Sade, que também eu tenho uma gratidão enorme, amigaço nosso, né? Dei plantão com o Tonça quase 10 anos. E o Tonça, bicho, é igual você, velho. Ele devora os artigos, lê aquele trem todo e tal. Bicho, eu não preocupava, não, porque vocês davam aquela filtrada para mim, ué. Vocês liam o artigo, não, esse aqui não presta, não. Esse aqui vale a pena ler. Quando vocês falavam isso, eu pegava e lia, pô. Mas assim, você já era o meu... Seu filtro. O meu filtrão então, trabalho em equipe, bicho, para quem gosta desse trem todo, tem que trabalhar assim. Você tem que complementar o perfil da pessoa, entendeu? E eu sempre prezei isso. Então, assim, o modelo de trabalho na minha equipe hoje é absolutamente igual, velho, na medicina interna. Igualzinho. É eu, o Matheus e o Thiago. Nós 3 passamos em todos os pacientes de manhã, bicho. Aí, galera, mas 3 médicos passando... Para alinhar a conduta, para a família saber que que nós estamos trabalhando junto, entendeu? E um se complementa, bicho. Então, assim, isso que eu sempre... É o que quando eu falo, é importante trabalhar em equipe, porque eu trabalho em equipe, dá resultado. Aí a galera, mas você vai ganhar muito menos. Nada, velho. Você multiplica o negócio. Quando você divide, quando você trabalha em equipe, dividindo, você vai multiplicar os ganhos, bicho. Então, assim, tem que dar moral para a turma mais nova, agregar a galera boa. Eu sempre fiz isso. Na verdade, eu recebi isso, né, dentro da medicina interna, então eu fui extremamente bem recebido em todos os aspectos. Então, quando eu montei a equipe, eu fiz questão de fazer igual, velho. Então, eu sempre fiz isso. O Breno, você sabe que você está falando um negócio que, assim, poxa, eu estudo esse troço de saúde baseada em evidência desde lá de 2003, 2004 e tal. E hoje eu cheguei à conclusão de que tudo que eu estudei serve principalmente para saber o que não ler. E eu canso de... Então, isso que você acabou de falar, tem um tecnólogo americano que chama Clay Shirk. Ele fala que no mundo atual você não tem sobrecarga de informação, você tem falência de filtro. Sim. Você arrumou um filtro para chegar e falar assim, cara, eu não vou ler isso só porque saiu ontem. E a pura verdade, o que eu já li de lixo, você não tem ideia. Eu precisei tomar muita porrada para descobrir que, ao longo do ano, eu preciso ler 50, talvez menos, artigos que falam assim, não, esses foram pivotados, esses mudaram minha conduta. E o próprio Savassi, ele falava, porque eu fui interno do Savassi, né? Ele falava isso que chamava atenção,
eu não sei se isso é dado, se ele leu isso em algum lugar, ele falou que se empilhasse todos os artigos produzidos no mundo, né, hoje, você chegava lá na Lua, a folhinha, né? Uma folha em cima da outra, você chegava na Lua. E o que prestava não fazia nem um banquinho desse pequititinho, assim, de criança, os que prestavam, entendeu? Então, assim, é um jeito. A questão, óbvio, que você tem atualização, ela é inquestionável. Mas, bicho, o exemplo que me marca muito, que eu uso na minha aula de indústria farmacêutica, porque eu critico muito, critico assim, né? Levantando a bola, uma das fotos que eu ponho é o time nosso. Eu, você, Tonça, Chuquinha, sei lá, um campeonato que a gente jogou, velho, que a gente tava com o negócio do Vioxx aqui, assim. Vioxx, na verdade, foi um anti-inflamatório, gente, para quem não ouviu falar. Viveu. Não viveu isso, foi na virada do século, né, 2001, 2002, foi o remédio mais vendido no mundo em 2001, se eu não me engano. Eles patrocinavam a gente, nós residentes, né, Neto? Os caras pagavam cerveja, churrasco e futebol para nós, a gente ia lá, toda semana tinha jogo, aquele trem todo. E aí tem a foto nossa, com Vioxx, aquele trem na barriga e tal, aquele trem bacana. Um ano depois, ele perdeu o posto pro Viagra, aí justificado. 2 anos depois, ele foi tirado do mercado. Então, ou seja, uma medicação que foi a medicação mais vendida no mundo, 2001, 2001 ali mais ou menos, ela sai do mercado 1 ano depois, porque estava aumentando a mortalidade cardiovascular, esse trem todo. Então, assim, bicho, nesse aspecto de atualização, esse trem todo, eu sigo muito o mestre Paulinho da Viola, com a música Argumento. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Bicho, sai um negócio hoje, calma, deixa a poeira baixar. Eu sempre fui assim. Então, assim, não é porque eu sou desleixado, é claro que eu vou me atualizar, eu não sou idiota, né? Que aí é outra coisa. Mas eu sempre levei desse jeito, sabe? Então, assim, e cada caso, isso é uma das coisas, características que eu gosto, cada caso eu reestudo de novo. O caso de um paciente meu que está no consultório, esteja internado, eu releio, que trem, e acaba que você vai dar cabeça grande. E vou te falar o seguinte, Breno, você falou um negócio que é o seguinte, não seja nem o primeiro nem o último. Eu acho que isso é a primeira coisa. Segunda coisa, cada vez mais eu tenho convicção de que as condutas médicas de forma isolada, ela tem um benefício micro. E você faz uma coisa, e eu vou lembrar aqui, a Dani Mascarenha está lembrando aqui, Breno médico, mega humano, nunca vou esquecer do aniversário do seu Laércio no 4º A. Eu quero que você conte essa história, principalmente pelo seguinte, com o Breno eu aprendi muito um lado que ele prega demais na rede social dele, e que para quem conhece sabe que ele faz isso todo dia, que são soft skills, que é aquela coisa da empatia, é aquela coisa da criatividade, de realmente se colocar na posição do outro, de realmente de ter um mínimo de percepção de que, às vezes, a função do profissional de saúde, seja ele médico ou não, é muito mais estar ali como uma referência de carinho, de cuidado, de atenção, muito mais do que a prescrição de uma determinada medicação. Não que isso não seja importante. Então, eu queria que você usasse esse caso do seu Laércio, que é icônico, para falar um pouco a respeito disso. Que, na verdade, esse caso eu já contei em rede social, mas o que aconteceu? Eu tinha acabado de virar preceptor, né? Esse foi um caso, porque o Neto foi meu residente, viu, gente? O Neto é meu residente, então você me respeita aí, bicho. Porque o Neto, ele entrou 1 ano depois de mim, aí quando eu entrei para a equipe 1 ano depois, a gente pegou 1 ano aí que eu era preceptor dele. Então, assim, sem moral nenhuma, né, Neto? Jogar a bola junto, faculdade. Mas o fato é que foi nesse primeiro ano, um paciente que estava internado, e foi no 4º A, eu lembro o quarto dele, e a Dani e o Andrezão estavam comigo, né? Os residentes correndo leite à tarde. Aí na hora que eu entrei no quarto, ele estava tomando um suco de uva desses, de caixinha, que o Neto adora, né, Neto? Bacana de tomar, né? Aí eu falei, você não pode beber aqui dentro do hospital não, senhor, pelo amor de Deus, velho. Falei brincando, né? Porque uma das coisas que eu gosto, que eu tento fazer com o paciente é fazer rir. Eu acho que não é ficar palhaço, mas assim, é tentar quebrar um pouquinho aquela nhaca, porque o cara já está, as pessoas já estão extremamente debilitadas dentro do hospital. É tentar quebrar isso de alguma forma. Aí ele falou, doutor, quem me dera, mas eu não sou muito chegado em vinho, não, eu gosto de cerveja. Isso era uma sexta-feira, bicho, à tarde. E a gente estava no 4º andar, a gente tinha que descer ainda o 4º, 3º, 2º, para terminar os pacientes. Falei,
daqui a pouco eu volto, então nós vamos tomar uma cerveja aqui então. Lá, então tá bom, doutor. Beleza. Aí acabou a corrida de leite, saiu o Andrezão, a gente atravessa a rua Contorno, vai lá do outro lado da rua, compra, aí peguei 2 Brahma geladas lá. Naquela época não tinha essa frescura de artesanal. Exatamente, não, né? Brahma era o ápice, né? Você pensou nisso, mas tudo bem. Aí pedi uma artesanal, que eu sempre falava, né? Cerveja qualquer uma. Hoje muda, né? Já vai mudando. Fato é que eu pedi, aí eu virei para ele aqui, tem jeito de você me emprestar 4 Lagoinha? Que esse copinho, Lagoinha? O cara, não, copo a gente não pode emprestar, não. Eu falei, não, senhor, deixa eu te explicar, o paciente está ali grave, está morrendo, e eu vou tomar uma cerveja próstata, com ele. não era? É, de bexiga. Eu vou tomar uma cerveja com o meu paciente ali, tá morrendo e tal. O cara foi lá dentro correndo, voltou. Eu vou tomar uma cerveja com o meu paciente, é ótimo. Aí ele virou para mim e falou, senhor doutor, eu quero ser seu paciente, viu? Me deu os copos, não precisa trazer os cascos, não. Pode levar embora. Aí eu não esqueço que o Andrezão pôs as 2 Brahma dentro da mochila dele, né? E nós passamos pianinho, né? Eles não iam deixar a gente entrar com cerveja, né? E entramos dentro e subimos, voltamos lá no quarto dele. Na hora que eu entrei no quarto, aí, bicho, foi igual propaganda, velho. Pergunta o Andrezão. Eu não sei se a Dani estava com a gente, eu não lembro. Depois ela solta aí. A Dani tá falando que eu tava, mas eu acho que eu não tava, não. Não, eu lembro era da história. Era o Andrezão, o André com certeza absoluta, e tinha mais uma residente. Eu não lembro se era a Dani. Fato é que é o seguinte, aí a gente entrou, foi igual propaganda, bicho. Na hora que eu tirei a Brahma e pus na mesinha, aquela mesinha que fica na frente dele, bicho, ela deu aquela branqueada assim, seu Zé. Ficou branquinha assim, sabe? Aí tinha uns olhão azul claro, bicho. E a filha dele tava lá. A filha dele, não tô acreditando, e começou a rir. Aí eu peguei, abri a cerveja, servi para ele, e nós ficamos olhando, senhor. Ele deu a primeira golada, senhor. Eu não esqueço, até arrepio quando eu conto essa desgrama, porque ele deu aquela golada e fez assim... Bicho, pergunta Andrezão, você pode achar que eu tô brincando, mas foi desse jeito. Aí nós completamos o copo meu, do Andrezão, da residente, da filha dele, nós brindamos e tomamos as 2 cervejas lá. Fato é o seguinte, ele estava para morrer, depois dessa cerveja ele melhorou, parou de sangrar, foi embora para casa, voltou só 6 meses depois. Não sei se foi cerveja, não. Fato é que... e assim, bicho, e ficou marcado, né? Porque assim, eu não esqueço, e a filha dele, ela me manda mensagem, até recentemente ela me mandava mensagem, tudo. Ficou marcado que foi um negócio assim, bem além, né, senhor? A gente não aprende isso. E a gente juntando lá, você pergunta para o André, para a própria Dani, esse caso que a gente conta lá, quem estava comigo, que o Andrezão tem certeza absoluta, bicho, aquilo ali, para nós, fica vivo na cabeça da gente. É tentar ajudar, né, senhor? Então, é isso que eu tento fazer dentro do hospital, tentar diminuir o sofrimento um pouquinho. Porque às vezes a gente sabe que não tem jeito, né? Mas pelo menos diminuir. Você sabe que essa história me motivou, assim, sei lá, um ano e pouco depois, teve um paciente, um menino jovem, 20 e poucos anos, drepranocítico, internando, grave, ele virou para mim e falou assim, nossa, que vontade de comer um espetinho. Eu falei, fui comer um espetinho. Vou te falar que isso é algo que transcende medicina. Isso é ser humano. É impressionante como que hoje, para mim, isso é claro. As pessoas estão preocupadas com o colesterol, com a proteinúria, com a creatinina, com o caralho A4. E, no fundo, esquece que atrás ali tem uma pessoa. Isso. Uma pessoa com vontade, com valores, com desejos. E que a gente consegue, por vezes, com uma atitude dessa, entregar muito mais valor do que prescrevendo o último remédio que saiu ontem. É isso. Detalhe. O remédio que saiu ontem pode ser bom? Pode. Mas tem algo que vai muito, mas muito além disso. E quem não entender isso, quem fala bullshit, bobagem, bando de babaca, na verdade o cara, ele não tem a ideia do quanto que isso significa. Mas quanto mais gente tiver assim, melhor para nós, seu Zé, que enxergamos isso, entendeu? Então, o que eu costumo falar, que você comentou das soft skills, que são as habilidades não técnicas, o Dutch, você conhece ele, Luiz Augusto, que é um psiquiatra de mão cheia aqui de Belo Horizonte. O Dutch fala isso, bicho. Obrigação técnica para qualquer profissional, a qualidade técnica é obrigação para qualquer profissional, bicho. O que faz a diferença, principalmente para o médico, são essas sutilezas da medicina, que são as habilidades não técnicas. Você saber se comunicar com o paciente, com a família, né? Rede social que eu falo assim, você
conhecer pessoas, você se interagir com as pessoas, né? Criar, ligar esses pontos dentro da sua rede social, né? Rede social não só digital, tá, gente? Mas empatia, igual você falou, capacidade empática. Então, você tem, assim, essas sutilezas é que eu não tenho dúvida, bicho. Quando alguém me pergunta, eu fiz até uma aula sobre isso, quando alguém me pergunta, o que eu tenho que fazer para o meu currículo ficar bom, eu sempre falo, investe nas sutilezas. Porque a parte técnica, velho, computação, aprendizado de máquina, rede neural artificial, isso aí tudo, bicho, vai ajudar, gente, não vai substituir. Mas isso aí vai quebrar nosso galho. Então, essa seleção de artigos, se presta, se não presta, bicho, isso vai estar tudo muito fácil. O que vai diferenciar a gente é isso. Eu não tenho dúvida disso, viu, Neto? Eu faço isso, sempre fiz, sempre vou fazer, e o que eu estou tentando fazer agora é passar isso para frente, ensinar, né? Essa que é a ideia. E vou te falar mais, Breno. Eu escutei, se eu não estou enganado, é o chefe da informática da Cleveland Clinic, dizendo uma coisa do tipo assim: se você perder o emprego para um robô, você merece perder o emprego. E, no fundo, é verdade, né? Porque o que nos diferencia da inteligência artificial, do machine learning e todo o resto é ser humano. Então, eu falo o seguinte, olha, eu ensino saúde baseada em evidência, por quê? Porque a própria inteligência artificial, ela pode te entregar, se o que entrar para ela for ruim, vai sair coisa ruim. Então você tem que ter um mínimo de crivo crítico. Mas eu não tenho a menor dúvida de que o carinho, a empatia, a vontade real de ajudar, né? Porque o cara pode chegar para mim com a dor nas costas, achando que é um problema renal, e com 5 segundos eu sei que aquilo ali não é renal. Mas eu posso gastar 20, 30, 40 minutos mudando a vida daquela pessoa. Sim. E eu acho que você que mexe muito com o jovem, a hora realmente é mudar essa turma. Porque mudar burro velho é difícil. Mas mudar essa turma que está entrando agora, ainda mais num mercado que está cada vez mais difícil, cada vez mais pessoas entrando, o que vai diferenciar essa turma realmente são as sutilezas. É você ter o crivo crítico, mas sem perder esse mínimo de tato junto à pessoa humana, né? Ao ser humano. Brenão, eu queria resgatar um negócio. Para quem não sabe, eu capitaneei a iniciativa Choosing Wisely na nefrologia brasileira. Para quem não sabe, a Choosing Wisely ela nasceu ali em 2012 nos Estados Unidos, chegou em 2015 no Brasil, e ela visa, entre outras coisas, ver o que a gente está fazendo para mais. Será que a gente está sendo meio over? Será que a gente está sendo mais lesivo do que ajudando? Mesmo com a intenção de ajudar, minha avó diria que de boa intenção o inferno está cheio. E eu já tinha escutado a respeito da Choosing Wisely. Eu lembro que a gente estava ali na Tentia, eu entrando ou saindo do consultório, e você vice-versa. Não sei por que a gente falou. Você falou, tô indo para Santa Catarina, se eu não estou enganado. Sim. Vai ter a Choosing Wisely. Eu falei, como assim? Não, eu conheço a turma que trouxe a Choosing Wisely para o Brasil. Pô, me põe um contato com relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você é um cara que está muito envolvido com esse movimento Less is More, Choosing Wisely e tantos outros que pregam por essa medicina, pela Slow Medicine, que é outro movimento nessa linha. São os dois que eu gosto muito de citar, né, que eu acompanho, que eu faço parte, que é a Choosing Wisely no Brasil e a Slow Medicine. E é isso que você falou, o intuito disso, da Slow Medicine principalmente, é você trazer o paciente, para o paciente, aquilo que uma medicina justa, adequada a ele, com atenção, entendeu? E não fazer nada para atrapalhar mais do que ajudar, porque a gente tende a fazer isso, né? A medicina, às vezes, com o intuito de você ajudar, de você prescrever um remédio, esse efeito colateral do remédio pode trazer mais malefício para o paciente, às vezes, do que benefício. E a Choosing Wisely, ela vem com isso, ela pega as sociedades para fazer, para citar, e são as próprias sociedades, é um movimento muito mais reflexivo, né, dos médicos, falando o que não se deve fazer, classicamente, né? Então você pega exemplos, vamos dar uns exemplos simples aqui, mas para ficar claro. Você pega, por exemplo, sinusite, uma rinocinusite aguda no pronto-socorro. Você não precisa fazer raio-x e sair da face. O diagnóstico é clínico, o tratamento é clínico, pelo tempo de evolução, pelos sintomas do paciente. Então, assim,
a própria sociedade médica falando para não fazer. E a galera insiste, às vezes, em fazer. Ah, não, porque o paciente exige. Eu falei, porque não sabe. Isso é culpa nossa, né, velho? Então, assim, a questão de exame demais, exame passado da conta, né? Tratamento passado da conta, que é o overtreatment, overdiagnose, que entre essas duas iniciativas, elas vão para tentar diminuir isso, que é uma epidemia também, né, Sozé? Não tem dúvida disso, velho. O overdiagnose, excesso de tratamento mesmo, hoje já é uma epidemia e está matando muita gente. Que é o excesso de medicina. Né? Eu queria aproveitar isso, porque você é um cara que é um clínico, que eventualmente é procurado por um check-up, e check-up virou algo, eu diria até pejorativo, né? Virou aquela coisa de fazer muito exame, de modo que às vezes você olha para o paciente e você fala assim, você não está bem, porque ele tem uma barriga desse tamanho, e ele sai de uma... assim, fez 300 exames e o cara fala assim, não, você está ótimo, seus exames estão ótimos. Mas você olha pro cara, o cara fala assim, não, ele não está ótimo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Exame, isso é o check-up, na verdade, a prevenção em saúde, né? Definitivamente fazer exame não gera saúde. Né? O que gera saúde é o nosso dia a dia, são os hábitos que a gente leva no dia a dia, os cuidados que a gente tem com a gente, não só com o corpo, mas com a cuca também. Né? Isso é o fundamental. E exame, a galera acha que você fazer exame vai estar se prevenindo, e na verdade não. O exame, geralmente, ele é um método de rastreio que não pode ser generalizado, porque você cai em números aí falsos positivos, você vai criar isso que a gente acabou de falar, do overdiagnose, né? Então, assim, exame tem que ser pedido a partir de uma história clínica, de uma pessoa que você está colhendo a história, que está ali sentado na sua frente. Se você faz um pacotão para todo mundo, a chance disso não ajudar a pessoa efetivamente é muito grande. Isso já está muito mais que provado, né? Não melhorou a mortalidade. Você ficar fazendo check-up, não mudou a mortalidade de ninguém. Né? Então, assim, dá uma falsa segurança, que foi o que você falou. Você entrega uma pasta para ele, aí quando tem alteração, aí fala, procura seu nefro, seu gastro, seu pneumo e o seu psicólogo. Pô, é só para isso? Isso aí eu já sabia. Né? Ou se não, entrega a pasta toda limpinha, vira e fala assim, aqui, você está ótimo, está tudo beleza, os exames estão todos bons. Para um cara que está fumando igual um doido, extremamente estressado, trabalhando igual um maluco, né? Os exames vão estar normais, velho, e o cara não está normal. Foi o que você acabou de falar. Né? Esse cara precisa de ser escutado e o problema dele não é exame, definitivamente. Então, essa concepção da prevenção em saúde, do bem-estar em geral, ela tem que ser mudada mesmo. E cabe a nós, viu? Não a mais ninguém. Quando a gente vira e fala, porque o paciente falou que tem plano e quer fazer todos os exames. Não, não é assim. Se fosse assim, ia ser muito simples. Estava todo mundo muito saudável. E né? A gente precisa explicar, né? Eu lembro, sempre que a gente fala desse tema, eu lembro de uma situação. Eu recebi um paciente, isso deve ter uns 3 anos já, que a esposa levou o marido. E ela me acompanhava em rede social e tal, e o marido acima do peso, ele ali por volta dos 50 anos de idade, 50. Ele entrou com a tromba desse tamanho no consultório, e a mulher assim, meio que olhando para mim, quase que como um ator da Globo, sabe? Assim, me seguia e tal, não sei o quê. E ela falando, e meio que com vergonha dele. Eu fiz a anamnese, gastei um bom tempo conversando com eles, ele seguindo com a tromba, aí eu fui ver os exames. E os exames, de uma maneira geral, eram exames bons. E a hora que eu pus o exame na mesa, Breno, ele virou para mim e falou assim, tá vendo? Tudo normal. Eu dei aquela respirada e falei, realmente, seus exames estão bons. Eu atendi ainda na quente. Na frente do consultório, era uma subidinha. Eu falei assim, se você sair aqui do consultório e andar essa subida aqui, 2 quarteirões mais rápido, você cansa? Não canso, mas... E eu tinha reparado que ele estava de mocassim. Não canso, mas eu já estou aí com 50 e poucos anos. Você consegue amarrar seu sapato? Eu fui mandando uma atrás da outra. Não sei o quê. Falei, você consegue carregar seus meninos? Ele tinha 2 filhos. Ah, não, eu tô velho e tal, não sei o quê. Eu falei, velho, 50 anos? Eu falei, quanto tempo você não dá uma namorada com ela? No que eu falei isso, ele deu aquela... Ele ficou branco. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô falando isso para se constranger, não. Tô te mostrando que estar saudável é muito além do que tá com exames bons. Agora, se você quiser ficar assim, tá tudo bem. Se você quiser ajuda, eu tô aqui. E aí,
Aquilo para ele foi aquela tapa na cara e ele Desarmou, né? Desarmou completamente. Falou, nó. E esse cara mudou a alimentação, passou a fazer atividade. Esse cara perdeu uns 40 quilos, mais ou menos. E hoje ele tem uma gratidão por mim, que eu falo assim, cara, que legal. E era simplesmente para ser aquele cara do check-up que passou ali naquela triagem de 250 milhões de exames e não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. É muito fácil saber se tá tudo bem. Olha pro espelho. Que você vai saber. Sabe, tem coisas básicas, né, Breno? Poxa, vida sexual, aguentar brincar com os filhos, poxa, sentir-se bem, dormir bem. E isso é ter saúde. Saúde não é ter exame bom, não, gente. É um negócio meio óbvio, né? Sim, mas isso demora mesmo. E a gente que precisa, bicho. Na verdade, a gente que precisa transmitir isso para os nossos pacientes, né? De alguma forma. E multiplicar isso, né? Que é a ideia nossa, principalmente, quando a gente vem para a rede social, quando tem aquele olhar meio assim ainda, né? Mas assim, é para você multiplicar isso. O lado bom da coisa, porque, sim, tem jeito de fazer medicina bem feita. Isso. E definitivamente não é só ficar fazendo exame e achar que está tudo bem. Né? Tem o algo mais aí que a gente tem que buscar, né, senhor? Basicamente é isso. Você tem uma característica que eu lembro de longa data, que é dar o seu contato para o paciente. Eu vejo muita gente com aquela resistência. Não vou dar, o paciente vai ligar, vai incomodar. O paciente incomoda? Bicho, eu sou clínico, né, para começar a conversa. Então, assim, zero de incômodo. E isso eu não estou falando da boca para fora, não. Na verdade, assim, hoje, eu vou te dar um exemplo de hoje, tá? Ontem, eu estou com uma paciente, já foi embora e tal, estava com uma paciente internada, e uma paciente com um componente importante, ela estava ligada demais em internet, aquele trem todo, ansiosa, perdendo peso, aquela confusão toda. E aí, conversei com ela, expliquei, falei que os exames estavam normais, mas que ela que não estava, essa mesma história. O fato é que no final, eu virei para ela e comentei sobre um texto que eu li, que eu virei para ela e falei assim, sabe qual que é o maior concorrente do seu menino? Aí ela virou, como assim? O maior concorrente do seu menino? É esse celular aí que está na sua mão. Aí ela regalou um olhão assim, né? Você nunca leu esse texto, não? Que o menino quer ser o celular do pai? Você já viu esse texto, José? Não. Isso, eu vou te mandar, daqui a pouco eu te mando, na hora que a gente terminar. É um menino falando assim, que você chega cansado, você briga comigo, mas com o celular você não briga. Você fica agarrado com o celular. O negócio é meio... Esse tapa na cara que você falou é bruto. Aí eu falei com ela ontem desse texto. Eu falei assim, você tem que ler esse texto. Ela falou, manda para mim. Eu falei, me dá o seu contato. Anota o meu contato aí. Aí ela anotou o celular e me mandou uma mensagem mais à noite para me lembrar. Eu mandei para ela o texto. Beleza. Aí hoje eu acordei. Acordei 10 para 7, mais ou menos, que é o horário que eu acordo. Eu chego no hospital às 7h30. 10 para 7, mais ou menos, acordei. Tinha um negócio dela, quero ir embora. Aí, 5h30 da manhã. Aí tá, beleza. Aí cheguei lá no hospital, entrei no quarto, tudo bem. Você acha bonito mandar mensagem para mim 5h30 da manhã? Para falando que você quer ir embora? Ela falou, eu te acordei? Eu falei, mas a sorte sua que você não me acordou, porque senão eu ia te xingar demais. Mas, para falar que você quer ir embora 5h30 da manhã, então eu sou muito claro com os pacientes. Não me incomoda. Se precisar, pode me ligar a hora que precisar. Não tem problema, me liga, porque às vezes mensagem a gente não vê, né? Às vezes eu não posso atender, me manda uma mensagem que eu te retorno. Bicho, o que a gente vende, Sozé, é disponibilidade. O clínico, principalmente, é disponibilidade. O Bruno, né, que eu sei que apresentou a gente, o Bruno Farnetano lá de Ubá, eu troquei uma ideia com ele, a gente fez uma conversa informal também assim, e essa conclusão nossa, não tem dúvida, a gente vende a disponibilidade. Eu dou um exemplo para você. Vamos supor que vai um cara aí consertar o seu chuveiro. Aí o cara vai aí, o seu chuveiro está acontecendo alguma coisa, ele não está esquentando, está pingando. Aí vai lá, cobra 200 contos seu, vai lá e conserta o chuveiro. Passa 2 dias, começa o mesmo problema, velho. O que você vai fazer? Ligar para ele. Velho, a gente está prestando serviço. A gente não é diferente de qualquer um, não. O serviço médico, o serviço em saúde, ele é igual a qualquer serviço. Então, assim, você vai ligar pro cara. E imagina se você não consegue achar o cara vai te dando end, não te responde mensagem, aí você tem que ligar de outro celular para ele atender, ele dá um tomé, desliga. Bicho, isso é o pós-venda. Então, o que eu acho do celular?
ou do WhatsApp, vamos supor assim, é o meu pós-venda. Eu dou meu WhatsApp. Quando eu dava um plantão em pronto-socorro, quando eu fui para o Mater Dei, eu dei um plantão no pronto-socorro lá 1 ano e meio, 2 anos ainda, ficava de plantão durante o dia, bicho, 90% dos meus pacientes saíam com o meu celular. Que eu virava e falava assim, olha, se acontecer qualquer coisa, você me avisa, e independente, se você ficar bom, daqui uns 2 dias, você me manda mensagem falando que está bem. Bicho, só deles terem o contato na mão, eles ficam tranquilos. O foda é quando ele não tem para onde ir, velho. E a função hoje do clínico, principalmente, é orientar o paciente no meio dessa confusão. Que é muita especialidade e a gente deixou para o paciente escolher qual médico ele vai, velho. Isso é uma sacanagem. O cara sente uma dor na barriga, isso deve ser o estômago, aí vai no gastro. Aí o gastro revira e fala, não, isso não é gastro, não tem nada de gastro, não. Deve ser coração, hein? Aí vai no cardiologista, não tem nada de coração, não. Ah, pode ser pulmão, aí vai no... Bicho, é uma sacanagem. O paciente tem que escolher. Então tem que... O clínico, eu estou defendendo o meu aqui, mas assim, ele tem que ter um médico. E o médico, se ele não estiver disponível, velho, não adianta ter. Ô, Breno, mas eu diploma. sou especialista. Eu sou especialista e eu sou clínico de muitos dos meus pacientes que, por acaso, têm, às vezes, um problema renal. Mas ter essa função de... Tem aquela máxima, né? Quem tem um médico tem um, quem tem 2 tem meio, quem tem 3 não tem nenhum. Justamente. Eu falo que o clínico, seja ele o cardiologista, o nefro, ou o clínico, na acepção da palavra, é aquele cara que organiza o time. Sim. Ele manda a bola, é o Breno chegar e falar assim, Neto, olha esse paciente para mim. Eu vou olhar e volta a bola pro Breno. Ah, não, agora eu preciso de um cardio. Joga para ele e volta. É dessa maneira que você consegue otimizar. E eu vou te falar que eu tenho a mesma opinião sua. Eu dou meu celular para virtualmente todos os meus pacientes. Ah, não, é porque ele só atende particular. Cara, eu atendi SUS durante muito tempo por causa do transplante. Todos os meus pacientes tinham meu telefone. Todos. Eu na faculdade lá, eu atendo SUS na faculdade, né, com os meninos, na semiologia. Todos os pacientes meus têm meu celular do SUS. Entendeu? O que eu vou fazer? Às vezes eu não vou conseguir resolver o problema, mas eu vou orientar, entendeu? Essa que é a ideia. E quando você fala justamente isso, Zé, a gente vender a disponibilidade que eu falo, quando eles me perguntam, o que você acha da geriatria, o que você acha das especialidades? Bicho, eu sou a favor do médico. Eu não estou nem aí se ele é cardiologista, clínico, pneu. Ele tem que assumir você, tem que ser seu médico. Se o médico se colocar nessa posição, eu sou seu médico. Acabou, não estou preocupado com a especialidade. Foi o que você falou, né? Eu faço papel de pneu, eu faço papel de nefro, você faz papel de clínico, você faz papel de gastro. Bicho, você é o médico do cara. Eu vou te falar, Breno, sendo assim, muito direto, e eu ensinava, né, sair lá do Roxo, se Deus quiser, no Horizonte vou conseguir montar a residência, mas eu ensinava eles o seguinte, não queira resolver o seu problema, resolve o problema dele, do paciente. Então, se o paciente está com um problema de dor nas costas e ele acha que é rim, não basta você dizer que não é do rim. Fale isso, mas dá o caminho. O que ele tem para fazer para melhorar aquela dor nas costas? Ele pode até não seguir, porque ele não quer fazer fisioterapia, ele não quer fortalecer core, ele não quer... Não, porque ele acha que... Mas beleza, você fez até onde te tange. É isso. Só que o que a gente escuta é o seguinte, no máximo, você precisa emagrecer. Cara, o cara tem 120 quilos, até o porteiro da casa deles, nada contra porteiro, sabe que ele precisa emagrecer, ele precisa ir no médico para escutar. Me diz como, amigo? Me dá o caminho. É essa que é a função do profissional de saúde. Não Concordo. é ficar escolhendo se o cara vai tomar vitamina D, porque a vitamina D dele tá 27,5, não. Sabe? O mundo tá louco, velho. O mundo tá completamente louco. Sabe? E eu sou um cara, você me conhece há anos, sabe que eu valorizo muito ciência, muito. E eu acho que a ciência me ajuda pra caramba e ajuda as pessoas a dar um passo a mais. O problema, volto a dizer, ela é meio, ela não é fim. A gente esqueceu que do lado de lá tem uma pessoa... Eu parei de chamar paciente de paciente, eu chamo de paciente de cliente. Porque é isso, né? Ué. Quando eu falo da venda do serviço... Venda do serviço é isso, bicho. A venda do serviço médico é a venda do serviço igual a qualquer um.
né? Então, assim, eu acho que isso se a gente colocar isso na cabeça, o profissional, e aí, bicho, é o que eu costumo falar, a gente não tem que também ficar justificando as nossas dificuldades com a facilidade dos outros, né? O que é isso? O Breno está falando isso porque ele só atende paciente particular. Bicho, não justifica o problema seu com a facilidade que eu tenho, porque senão você não vai sair do lugar, tá? Se você continuar desse jeito, você vai ficar rodando atrás do rabo. Então, assim, eu tenho meus problemas também, então, assim, e eu atendo o SUS também. Não, mas você está atendendo como professor. Bicho, não interessa quanto que eu estou ganhando como professor. Se você assumiu aquela responsabilidade, faça bem feito, né, velho? Então, assim, a função do médico, pega, abraça o paciente e resolve, ou tenta resolver o problema do paciente. Ontem eu estava numa sessão clínica com o Bruno, teve uma questão dessa, a gente está fazendo toda terça-feira, a gente está reunindo para discutir casos, né, casos clínicos. Teve uma que falou justamente isso. A gente não tinha nem ideia do que era o caso, o senhor Zé, que é apresentado lá. Aí, vocês dois, vocês não sabem, mas o que você vai fazer para o paciente? Fala assim, que o paciente, às vezes, quando você vira para ele, eu não sei o que você tem, mas você pode ter certeza de uma coisa. Isso eu falo com meus pacientes, eu vou estar do seu lado até a gente resolver esse trem. Até a gente encaminhar, ver o que está acontecendo, eu vou estar do seu lado. O que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar seus exames, eu vou estudar seu caso, eu vou levar para uns colegas para a gente discutir, trocar uma ideia com gente que tem mais experiência, com gente que pode ter uma vivência maior, e o mais rápido possível eu te dou um retorno. Seja daqui a 2 dias, na semana que vem. É isso, velho. Paciente, eu falar que eu não sei, eu não tenho problema nenhum com isso, não. E aí entra muito nessa questão da medicina baseada em evidência também, né, senhor? A gente não pode demonstrar muita insegurança, porque isso o paciente percebe com facilidade enorme, principalmente da galera mais jovem. Mas incerteza, velho, eu acho que tem que ser compartilhado. A incerteza nossa tem que ser compartilhada. Eu virar para ele e falar assim, a chance disso acontecer desse é muito grande. Mas pode não acontecer, bicho. Eu passo o mesmo tratamento para pessoa muito parecida e o resultado é completamente diferente, né? Então, Deixa eu te dar uma que eu vinha falando muito com os residentes. Medicina, você pode fazer tudo certo e dar tudo errado. E você pode fazer tudo errado e dar tudo certo. É probabilístico. Não tem jeito. É isso. Né? O que a ciência, a saúde baseada em evidência, te dá? Uma probabilidade menor de errar. Mas o erro é perene, a incerteza é perene. O pai da medicina moderna já diria que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. É isso. Eu lembro que quando eu entendi essa frase, eu falei, cara, subi um degrau. Tô em outro patamar. Já sei. É isso. Sou diferente. Brendão, nós estamos caminhando para o final. Eu queria te aproveitar nesse final para você falar um pouquinho para os jovens profissionais. Não só médicos, que é onde você mexe mais, é seu foco maior e é um negócio que eu acho super bacana. Mas assim, se fosse falar assim, cara, faz isso. Qual que seria a sua mensagem? Tem 2, viu, seu Zé? Na verdade, a primeira, que a gente já comentou, mas que eu reforço sempre com meus acadêmicos. Cuide-se. Cuide de você. Então, eu costumo falar que você tem 6 pilares para o bem-estar, né? Então, a questão do alimento, qualidade da alimentação, que o Neto prega isso há vários anos aí e é fundamental. Então, alimento, movimento, que é atividade física, relacionamentos, que é a qualidade dos relacionamentos, principalmente os relacionamentos mais próximos, esposa, marido, mulher, independe, mas o relacionamento seu com os amigos, seus com a sua família, seus com os colegas de trabalho, preze por isso, tá? Isso não exige técnica da sua área de atuação. Então, movimento, alimento, relacionamento, sono, tá? Então, a qualidade do sono é uma coisa indispensável. Dinheiro, educação financeira, porque tem muito nego ganhando 20 mil e gastando 30, então não serve para porcaria nenhuma, né? No final das contas. Então, educação financeira, que é o dinheiro, e o último, tempo, que é a capacidade de você desacelerar. Você sair daquela área que você do seu trabalho e você ter um tempo para você, seja dança, tricô, fotografia, futebol, qualquer coisa que te tire daquela bolha ali sua de trabalho, entendeu? Essa capacidade de desacelerar, ela, sem dúvida nenhuma, que vai te fazer enxergar as coisas fora daquele negócio ali, você sair daquela roda viva. Então, eu costumo falar que são esses 6 pilares, né? Que cuidar de você.
E o segundo, aprenda o mínimo, bicho, de administração. Porque se você não sabe administrar, alguém vai administrar para você. Então não adianta ficar chorando depois. Que foi o que aconteceu com nós médicos, né? Zero de gestão, zero de administração, vieram os planos de saúde, tomaram conta e agora não adianta ficar chorando demais também não, tem que trabalhar junto com eles, né? Porque tem gente inteligente do lado de lá também, então não adianta ficar resmungando, tem que saber jogar o jogo, essa que é a ideia. Então, cuidado pessoal e aprender o mínimo de administração, de gestão, para você tocar a sua vida, entendeu? Seja profissional e pessoal. Acho que é isso que eu prego lá no meu perfil e que eu tento ensinar, entendeu? Que eu acho que eu consigo transmitir alguma coisa em relação a isso. Acho que é isso. Você tem hoje um produto que você tá disponibilizando para a turma para tentar norteá-los. Como é que é isso? Me conta um pouquinho. É o que eu lancei agora tem uns 2 meses, que é o Farol da Medicina, ele fala justamente disso. É para tentar guiar as pessoas no meio do mercado de trabalho, entendeu? Então, primeiro é conhecer bem o mercado de trabalho. Então, tem vários. Depois, quem tiver interesse, entra lá no site, mas é meio que uma gestão de carreira, um planejamento de carreira, apesar de que planejamento eu não acredito muito, não. Eu estou lendo uns livros agora sobre... Era para você estar lá no CTI hoje, né? Justamente. Não tem jeito de prever, velho. É o caos. É o caos mesmo. Eu acabei de ler um livro agora, olha pra você ver o atraso, né, o meu delay. Que o Simval mandou eu ler há sei lá quantos anos, O Andar do Bêbado. Eu estou terminando de ler agora. Eu estou terminando de ler agora. Que prega isso. Na verdade, assim, não é te dar te mostrar o caminho, é te dar ferramentas para você trilhar o seu caminho de maneira mais natural possível, mais agradável possível, mais objetiva, para você ser feliz também na sua carreira, né? Então, é te dar ferramentas de gestão para você saber lidar com o dia a dia. Essa que é a minha ideia nesse curso lá que eu fiz para médicos, para residentes, jovens médicos, e para médicos que estão perdidos também no mercado de trabalho. Eu acho que é um ponto, por isso que o nome do Farol, e tem o plano de voo da medicina, que é voltado mais para os acadêmicos, que é uma orientação mais de currículo, essas coisas que a gente falou das soft skills, que também envolve isso tudo, entendeu? Lançando agora, entrando nesse meio também, né, seu Zé? Que eu acho que a gente tem que... É um jeito da gente multiplicar isso que a gente acredita, né, senhor? Eu acho que não tem como sair disso. E você foi um dos caras que me apontaram também, falou, bicho, vem cá, vão lá no Fire comigo. É isso, velho. Então, assim, você conhece um outro universo, uma outra possibilidade dentro da medicina, para você trazer benefícios para muito mais gente de uma maneira bem bacana, né? E muito legal. E eu estou gostando demais. Agora, no final do mês, a gente sapeca de novo. Ô, Breno, eu vou te falar que quando o propósito está bem definido, qual que é o grande erro da maioria das pessoas? Fazer pelo dinheiro. Porque dinheiro é importante pra caramba. Quem fala que não é, vou te falar que é um budista lá. Não, dinheiro é importante. Mas ele não, do mesmo jeito que a ciência não é fim, ela é meio, dinheiro também é meio. Ele não é fim. Ele tem que ser uma consequência natural de alguma coisa que você faz muito bem, que eu vou te falar que hoje, eu estava conversando uns dias para trás com a Paula, eu tô assim, nossa, Paula, tô cansado, mas tô feliz pra cacete. Eu tô fazendo exatamente aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu olho e falo assim, cara, eu de uma certa maneira, eu sinto que eu tô fazendo diferença na vida das pessoas. Não é simplesmente mais um dia, ai que saco, quando é que eu vou me aposentar? Isso é muito ruim. Não, você tá doido. Tem razão. Concordo em gênero, número e grau. Bom demais. Bicho, cara, muito obrigado aí pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade. Tô vendo a Camila aqui, precisamos marcar urgentemente. Não dependa de mim, do Breno, Camila, para marca direto com a Paula. Setor administrativo, né, seu Zé? Setor administrativo que resolve isso. A gente só trata com o setor administrativo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Recadinhos. Liberamos até sexta-feira, 23h59, a semana da SBE, muitos pedidos, então tá lá, liberado para vocês. Mandamos no e-mail para quem está cadastrado. E eu não posso deixar de agradecer alunos, ex-alunos, Jedi, Padawans da SBE, porque a gente só pode fazer a Semana da Saúde Baseada em Evidência, que é um evento gratuito, em função dessas pessoas que compram a ideia de se dedicarem e realmente melhorarem do ponto de vista
técnico relacionado à saúde baseada em evidência, que acaba sendo um meio para conseguir melhorar seu tempo, melhorar sua tomada de decisão e ter triunfo. São os 3 T's, né? Ter sucesso. Então, as matrículas para o curso estão abertas, se não acabarem, até sexta-feira. São turmas que eu abro periodicamente. Por que eu não deixo aberto direto? Porque realmente eu participo disso. Eu vejo a formação dessas pessoas em saúde baseada em evidência como um modelo para melhorar a saúde desse país. E eu realmente acredito piamente nisso. Brenão, fica com Deus. Grande abraço. Abraço na Camilinha. Abraço nas meninas. E nos vemos em breve. Com certeza. O Tilinho está falando que tem que ir nessa resenha também, ó. Esse é dos bons. Esse é dos nossos. Seu Zé, abração na Paula, nos meninos aí também. Prazerão, estamos às ordens, velho. Em breve a gente encontra no presencial, que é mais bacana. Valeu. Forte abraço. Falou. Um abraço. Tchau.